E eu queria uma opinião sua sobre um caso que está muito hoje assim, em relevância na mídia, Sim. que é sobre a revogação da questão da sentença da Boate Kiss. Certo. O senhor poderia nos comentar algo a respeito? Posso sim. Eu não tenho um conhecimento a fundo sobre esse processo porque eu não parei para ler os autos. O que eu sei é basicamente o que todo mundo sabe, que está na mídia. Perfeito. Eu costumo não seguir muito o que está na mídia porque às vezes tem algumas informações que não são fidedignas. Claro. Mas eu consegui ver através de trechos da sustentação que foram arguídas 19 nulidades. Dentre essas 19 eu até trouxe uma colazinha aqui. Coisa boa. Coisa boa. Foram aceitas a questão do sorteio dos jurados, porque foram feitos 3 sorteios, Certo. né? E a lei só prevê um. Conversa entre os jurados, que foi permitido e que isso é vedado, não pode haver conversa entre os jurados. Então quando está havendo lá a sessão do júri, Eles ficam incomunicáveis. A lei prevê isto. Se eles se comunicarem, certo? isso pode anular o júri, como anulou esse aqui. Perfeito. A incomunicabilidade entre eles é fundamental para que seja imparcial a decisão de cada um. Perfeito. Teve outra questão também que o magistrado comentou algumas coisas, conversou com os jurados em separado, sem a presença do Ministério Público e sem a presença dos defensores, e isso também macula a formalidade e a opinião de cada jurado, né? Eu não sei o que ele falou, mas uma vez falando, já cria algo que gera Você já cria no nulidade. mínimo uma suspeição, né? Houve também o silêncio dos réus, que não foi respeitado, né? E uma maquete de 3D da boate, que foi juntada aos autos fora do prazo legal e foi utilizada. Antes do júri, 3 dias antes, você pode juntar qualquer meio de prova que você Certo. queira utilizar no júri. Abre vista a outra parte e você utiliza. Só que foi juntada fora desse prazo. Por isso gerou uma nova nulidade. Devido à soma dessas nulidades todas, que não precisava ter apenas uma. A sentença foi anulada e vai ter um novo júri. Entendi. Então aquele sentimento que a gente às vezes, né, como, digamos assim, leigo, né? Como às vezes estudante ainda que não domina 100% a matéria, olha, foi cometido injustiça. Na verdade não foi cometido injustiça. Foi cometido, eu sei que muita gente não vai entender isso, porque muita gente ainda tem aquela opinião que está sendo processado é porque é culpado e que tem que ser preso, né? As pessoas têm aquela opinião feudal, aquela opinião arcaica, Sim. que se está preso ou se está sendo processado é porque verdadeiramente cometeu um crime. Perfeito. Tem o devido processo legal. E tudo que foge do devido processo legal é injusto. Sim. Claro. É, Só fazendo um adendo, Claro. doutor, me recordo de uma fala do grande Auri Lopes Júnior, um penalista, um processualista, né? Renomado aí no Brasil, que ele vai dizer, olha, forma é garantia. E se a gente rompe uma das formas, a gente está rompendo uma garantia. Que quer o indivíduo seja, ao final do processo, culpado ou inocente, é preciso que a gente se respeite as regras do jogo. Sim. Né? E isso, como bem Sua Excelência colocou, doutor, para a pessoa que não tem essa aproximação com o direito, não consegue entender. ela não consegue entender isso. Ela não consegue entender. Isso é uma grande maioria da população que não se faz justiça com injustiça. Claro. Perfeito. A população, infelizmente, ainda não chegou ao ponto de entender que se eu ferir as regras do jogo, eu não estou fazendo justiça. Essa justiça está maculada. Então aí serão 2 injustiças. A de quem sofreu o crime e a de quem vai ser penalizado sem um devido processo legal. Entendi. O devido processo legal, ele surgiu na história do homem quando estava se acusando e matando pessoas em praça pública. Acusava, nessa época tinha muito a questão da bruxaria, bruxa e tal.
e julgava essa pessoa de qualquer forma e a executava. E aí veio o processo legal, peraí, não é bem assim. Existe uma formalidade. A gente precisa ter uma formalidade para não cometer injustiças e não favorecer aqueles que são nossos chegados. Por isso nasceu o devido processo legal. Claro. E sem ele não há justiça. Entendi. Concordo plenamente. Eu queria, pegando o gancho aí da sua fala, trazer mais um embasamento doutrinário para nossa reflexão, não é? Porque é um universo jurídico. Sim. Perfeito. Quem vai falar disso também muito bem é Cesare Beccaria, naquele livro dos Delitos e das Penas. Sim. Não é? Quando a gente tem um Estado que era inquisitorial, Sim. no qual a figura do monarca, do juiz, do rei, por exemplo, ele detinha todas as funções estatais. Ele julgava, ele acusava, ele sentenciava, ele executava, ele era tudo. Fazia Ao seu tudo, bel prazer. É. E quando não tinha um crime, ele inventava um para poder chegar no Cumprir. objetivo Se dele. fosse amigo do rei, era diferente. Exatamente. É? Exatamente. Então a gente vê essas regras surgindo e humanizando a coisa. Sim. Não é? Porque esse processo penal que a gente tem hoje, é importante que a gente perceba isso, ele passou e passa por um contexto histórico, por um contexto sociológico, que vai desaguando no que a gente tem hoje, nessas garantias que precisam, como Vossa Excelência disse, ser respeitadas. Esse livro, o dos Delitos e das Penas, é um livro assim magistral. Quem gosta realmente de ler, que quer ter um contato com o que está sendo falado por aqui, sugiro inclusive que faça a leitura desse livro, Muito bom. porque ele é muito esclarecedor. Nós mesmo, estudantes de Direito, quando ingressamos, eu agora, né, já estou indo para o terceiro semestre e tal, mas no início eu tinha essa visão que o senhor falou, doutor. Porque o cidadão matou, o cidadão tocou fogo, não, prende Sentencia ele. logo. Sentencia logo. É por Quando isso que a você gente tá entra- assim. Exato. Aí quando você entra e que começa a ver que a coisa é uma forma técnica, não é bem assim. Porque existe o direito do outro também. Claro. E a população quer que faça isso aí que o senhor falou, mas ela também não sabe que nós somos a terceira maior população carcerária do mundo, Do planeta. né? E o que acontece? Se fosse assim, nós seríamos os primeiros em larga distância do segundo lugar. Porque muitos erros acontecem, muitas pessoas são inocentadas, alguns processos prescrevem devido à morosidade dos processos, Claro. mas que prescrever, ser absolvido e ser condenado também é justiça. Claro. A justiça prevê vários resultados. E esses resultados, se seguir as regras do jogo, se seguir ali como está escrito, é justiça. E aí, aproveitando que nós estamos aqui com um representante da OAB, eu queria lhe fazer uma pergunta. Eu vi recentemente num noticiário, não sei se é fidedigno também, que a Bahia, pela quarto ano consecutivo, vinha tendo índices altíssimos de mortes, né? Situações que realmente estão assim, chamando atenção negativamente. E aí me veio a pergunta para a pessoa da OAB. A OAB está pensando em algo, algum projeto, alguma ação para conter isso, vírgula. Se isto realmente é verdade, com certeza você deve ter acesso a esses números. Eu não tenho esta informação, eu não tenho os números precisos. Perfeito. Esse ponto não é a temática da comissão que hoje eu presido. Sim. Mas a OAB sempre está buscando meio para melhorar a convivência na sociedade, seja através do direito ou seja fora do direito. A OAB, os advogados em si, eles vivem para regular a sociedade, aplicando as leis, pedindo para que elas sejam aplicadas, advogando, representando e tudo mais. Se essa informação for verídica, Sim. eu tenho certeza que a OAB, através de uma das suas comissões, já está traçando um plano para isso.